Boa tarde. Me apresentou, sou o Wagner, estou responsável pela área de mineração do Complexo Serra de Salitre. Vou estar falando para vocês aqui sobre o nosso projeto, sobre a nossa operação, que iniciou em 2024, no primeiro semestre de 2024, a cadeia produtiva como um todo. Estamos aí buscando atingir essa capacidade instalada no próximo ano. Bom, falar um pouquinho da Eurochem. A Eurochem é uma empresa jovem no Brasil. Nós estamos há 10 anos no Brasil, posicionada em alguns estados do Brasil de forma estratégica, Norte, Nordeste e Sudeste. Isso nos proporciona a capacidade de abrangência e atendimento em todo o território nacional. Temos uma capacidade instalada de 10 milhões de toneladas para atender aí ao mercado de fertilizante no Brasil. Iniciamos com a aquisição de 50% aí das distribuidoras e misturas, que era do grupo da Fertilizantes Tocantins. Concluímos isso em 2020. Em 2021, foi a grande aquisição, iniciando-se em 2022, efetivamente, o processo de retomada e construção do projeto, que é o projeto Serra de Salitre, que fica no Triângulo Mineiro. Falando do complexo minero-industrial de Serra do Salitre, foi feito um investimento aí de $1 bilhão desde a sua aquisição iniciada aí em 2022. Nós temos aí uma mineração com uma reserva aí para mais de 30 anos de operação daquilo que nós já conhecemos e já pesquisamos ao longo desses anos, e com a capacidade instalada de 1 milhão de toneladas de fertilizante. Esse é o nosso foco, o nosso objetivo, buscando essa capacidade máxima aí para 2027. Isso vai nos proporcionar aí uma redução aí dessa dependência tão significativa aí do mercado com relação ao fosfatado. A gente trabalha numa cadeia verticalizada de toda a produção em um único site, algo que não é tão comum. No nosso caso, do projeto Serra de Salitre, nós atuamos em toda a cadeia, desde o processo da extração do minério, da operação da mina, a concentração do beneficiamento, e a gente tem as nossas produções de ácido sulfúrico, fosfórico, os fertilizantes, que compõem aí e mistura e entrega aí para os clientes. Então, nós trabalhamos numa cadeia verticalizada, da mina à entrega do nosso fertilizante em um único site. Bom, e aí esse planejamento, eu estava mencionando aqui que a gente trabalha com essa cadeia verticalizada, da mina ao fertilizante, e aí a gente tem o grande desafio que iniciou o startup em 2024, da planta química e fertilizante, é fazer que toda essa cadeia produtiva ela trabalhe de forma planejada, integrada, de tal forma que a gente consiga maximizar a nossa produção. Então, o nosso foco, o nosso desafio na mina é o nosso sequenciamento e estabilidade da alimentação. É uma operação que nós alimentamos 12 milhões de toneladas de ROM em nossa planta de beneficiamento. O beneficiamento, a gente atua muito forte na redução da variabilidade, buscando aí uma melhor recuperação metalúrgica e performance, consequentemente, uma maior produção. A planta química, temos as nossas campanhas de paradas anuais, então a gente trabalha com essa gestão de campanha muito forte para que a gente tenha essa continuidade, essa produtividade ao longo do nosso processo e essa garantia. E todo o trabalho de infraestrutura, né? A gente tem a nossa barragem para disposição de rejeito, um circuito fechado de água, 100% de água recirculada no nosso processo. Nós temos a geração de energia, 50% da nossa energia consumida hoje no nosso complexo, ele é gerado no próprio site, isso pela produção do próprio ácido sulfúrico. E aí a gente tem o nosso processo de mistura e distribuição.
e aí a gente precisa fazer essa cadeia, esse planejamento. Muitas vezes o que a gente tem de desafio na mina hoje, amanhã é no beneficiamento e assim vai na nossa cadeia produtiva, e essa engrenagem ela precisa estar muito sincronizada para que a gente possa atuar de forma eficiente e produtiva, maximizando esse resultado. Então, de 2024 até 26, né, do startup, o ano passado, o nosso foco foi o trabalho na estabilização das plantas, e agora a gente está atuando muito forte na parte de otimização e confiabilidade dos ativos, para a gente chegar na nossa capacidade instalada adiante. Um pouquinho aí de alguns números nossos, né? Nós passamos por uma expansão já. Final do ano passado, nós tivemos uma ampliação de uma etapa do nosso processo, buscando a melhoria na recuperação metalúrgica. A gente instalou 8 colunas de flotação. A gente tem aí, como eu já mencionei, aí uma capacidade de basicamente 50% do consumo energético nosso pela autogeração. Um marco aí de 60 mil toneladas no mês, uma recuperação que a gente tem avançado, é o nosso foco na nossa planta de concentração, numa visão mina-planta, uma recuperação aí de 6 pontos percentuais de elevação. A nossa produção de ácido em elevação. A gente tem uma capacidade também de produção do fertilizante, o NPK nosso, no próprio grânulo, não como mistura, mas também uma capacidade de produção no próprio grânulo dentro do nosso processo produtivo. E isso é o nosso trabalho de consolidar toda essa escalada de produção, visto que a gente teve uma evolução muito significativa ali no ano de 2025, que é, de certa forma, normal para um processo de pós-startup. A gente teve uma elevação aí na produção de mais de 100%. Em 2026, a gente está elevando essa produção mais 30%, para que em 2027, uma produção adicional de 10% dentro do nosso plano aí de produção, do nosso plano de crescimento de produção, nessa chegada aí de capacidade produtiva do nosso projeto de 1 milhão de toneladas de fertilizante. A gente atua, é claro, hoje, mas sempre pensando numa visão de longo prazo. É um projeto aí de, como mencionei, de mais de 30 anos, e aí a gente trabalha nessa confiabilidade do nosso ativo industrial, de forma buscando ser sustentável, uma visão de longo prazo, e uma maior produção para que a gente garanta aí essa redução da dependência externa do nosso fertilizante, que é algo super estratégico para o Brasil, e maior disponibilidade de nutriente para o nosso cliente aí, que é os agricultores do Brasil aí, que representam uma parcela muito importante do PIB aí do Brasil. Esse é o nosso projeto. Tudo isso é possível com o trabalho das pessoas engajadas. A gente está numa região com seu conhecimento muito voltado para o agronegócio, com o desafio aí de formar as pessoas na região lá do Serra do Salitre. Temos feito isso com parceria muito importante com os órgãos, e tem gerado aí frutos positivos e resultado muito interessante em termos de performance. Bom, é isso, agradeço.